Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao último capítulo dessa série em que a gente apresentou aqui o balanço financeiro dos 7 clubes, dos 7 grandes clubes do futebol do Nordeste. Fizemos 7 vídeos, um programa dedicado à realidade financeira de cada um desses clubes, com os balanços oficiais apresentados agora em 2025, que naturalmente são referentes ao exercício de 2024. A gente tinha feito uma promessa que quando finalizasse o 7º vídeo, voltaríamos aqui para trazer tudo de novo comparando. Porque comparar é fundamental. Não só por uma questão de rivalidade. O meu time ganhou tanto a mais que o meu time é rico, o seu não é. Não é essa a essência de fazer uma comparação. E sim entender os processos. O que leva cada clube a ter sucesso ou fracasso em um determinado segmento. Como a SAF pode fazer uma diferença para um clube. Quantos sócios podem ser o caminho de desenvolvimento financeiro para outro clube. O exemplo do Bahia pode ajudar o Náutico, o exemplo do Fortaleza pode ajudar o Santa Cruz, o exemplo do Vitória pode ser útil para o esporte. Essa é a essência do que a gente traz aqui. Tá? Comparar para entender como cada clube se destaca positivamente em cada um dos itens que nós vamos apresentar e como cada clube, mergulhado em problemas financeiros, pode encontrar soluções. Tá? Olhar para os lados, nesse caso, tá? A grama do vizinho mais verde ou completamente destroçada vai ajudar a entender a realidade em que todos estão inseridos, Cássio. Porque, queira ou não, ainda que a gente tenha aí um, um grupo de 7 clubes que somam uma receita superior a R$ 1 bilhão, Cássio. A gente sabe que um Flamengo sozinho gera um valor desse porte. Né? Então, essa é a nossa missão com toda essa série do Raio-X Financeiro: entender, detalhar, debater, criar novas visões e abrir as portas para um futuro desenvolvimento. Porque conhecer é o passo fundamental para poder se planejar e evoluir, Cássio. E dessa forma a gente ajuda, tenho certeza que a gente ajuda um pouco o torcedor a entender o que acontece dentro do clube dele, Cássio. Fred, ainda que você tenha usado o parâmetro do Flamengo para dizer que os nordestinos juntando dá 1 bilhão, que o Flamengo pode dar até mais, mas ainda assim eu acho bem representativo o número, porque é só a segunda vez que passa de 1 bilhão. 23 e 24. Em 23 deu 1 bilhão e 74 milhões, aí teve uma alta, um aumento bruto de 69 milhões, aí deu 1 bilhão e 143 milhões, em termos percentuais, isso foi uma alta de 6,4%, mas nos anos anteriores estava oscilando entre 700 e 750 milhões de reais. E para 25, já a expectativa já é de 1 bilhão e meio, a gente pode falar disso mais para frente. Então, assim, essa cifra bilionária deve continuar e vem tendo essa alta, tá? A alta de 23 para 24 de 6% e a desse ano, de 24 para 25, a esperada é de 35%. Isso é a soma, porque as realidades são muito distintas, como a gente está vendo na tela, assim, numa escala muito grande. Por exemplo, não são sequer as 7 maiores receitas da região. O CRB, que joga a Série B, o CRB teve 60 milhões, mas a gente, embora a abertura de dados do CRB não seja das melhores, a gente, por exemplo, não sabe quanto o CRB deve. O balanço do CRB não traz o passivo, por exemplo. E a gente colocou isso. E esse, Cássio, foi um dos motivos de não trazer o CRB aqui. A gente até conversou sobre a possibilidade de trazer o CRB para esse contexto, afinal, hoje é a 6ª maior receita do futebol do Nordeste, tá? Mas, se não tem todo o detalhamento, fica difícil a gente trazer o CRB num aspecto, não traz por outro, acaba ficando superficial e escondendo uma realidade, e não é o nosso foco aqui. A gente quer detalhar, ser transparente e levar o que existe de transparência dos clubes, né, para quem está assistindo. Então o CRB ainda precisaria de uma entrega mais clara dos seus números, né? E só para deixar esse parênteses, fechar esse parênteses, teve 60 milhões
22 milhões, cerca de 20 milhões, 22 milhões da Liga, do direito que ele vendeu, do dinheiro da Liga. Mas se você excluir isso, sobra 40 milhões ainda, ele continuaria sendo a sexta maior receita. E outra, como a gente coloca os 7, são os 7 clubes que a gente acompanha com mais regularidade aqui no canal, mas também tem alguns aspectos para a gente colocar aqui. Quando a gente fala os 7 tradicionais, eu até no blog eu coloquei 2 listas até para justificar um pouco dessa escolha. Citei o CRB, tá lá, os dados que eu tive acesso ao CRB, mas os 7 que são os 3 grandes do Recife, os 2 grandes de Salvador, os 2 grandes de Fortaleza, são as 7 maiores torcidas, são os 7 clubes mais de maior avaliação no estudo de mercado. Isso não sou eu que digo, não. Assim, são estudos que mostram isso. Então, assim, e eles vão oscilando, e, por exemplo, e nem é sempre na ordem, é até muito comum. O Santa teve uma avaliação, ficou na frente do Vitória, por exemplo. Na torcida, o Santa estava na frente do Náutico, mas na receita do Náutico na frente do Santa. Ano passado, o Fortaleza tinha tido mais receita que o Bahia. Então, tem algumas diferenças, embora a disparidade interna também seja evidente, como a gente está vendo na tela, nesse primeiro gráfico de receitas, com o Bahia sendo o líder de 24, com 308 milhões, Fortaleza em segundo lugar, com 279 milhões. Detalhe, quando a gente fala receita, é a soma de tudo, tá? Venda de jogador, bilheteria, sócio, patrocínio, dinheiro da liga que você vendeu, que é uma receita extraordinária, ou seja, você considera tantas receitas recorrentes, que são aquelas regulares de todos os anos, quanto aquelas extraordinárias, como a venda de jogador, o caso do Sport com o Pedro Lima, o caso de dinheiro da Liga União, e por aí vai. Fechando o pódio de 24, o Vitória com 186 milhões, em quarto lugar o Sport com 165 milhões. Uma observação, Bahia, Fortaleza e Vitória, os 3 jogaram a Série A. Aí você já vê o Sport vem com 165, não está tão abaixo do Vitória, porque o Sport vendeu o dinheiro da Liga União. Então, esse dinheiro aumentou. Por isso que o Sport conseguiu se aproximar do Vitória, assim como o Ceará, que tem 164 milhões. É a mesma lógica, tanto do Sport quanto do Ceará, porque se fosse um ano normal, sem essa venda como a diferença do Vitória para ele seria muito maior, contundente. E o Vitória, que é da Liga, é da Libra. Bahia e Vitória são da Libra, Fortaleza, Sport e Ceará são da LFU. O Náutico também é da LFU, mas o Náutico não vendeu. E o Santa não é de liga nenhuma. Fortaleza e Sport e Ceará venderam, por isso eles tiveram esse impacto. Eu já falei, né? O Ceará em quinto lugar com 164 milhões. Aí já vai uma distância enorme para o sexto lugar. Porque na Série B só tem o CRB, que a gente já citou, ele entraria aí. Tá? Ele entraria justamente aí. E aí pula para o sexto lugar, o Náutico com 24 milhões jogando a Série C. E em sétimo, o Santa com 14 milhões sem série. Ainda sobre as receitas gerais, Fred, eu não sei se chegou a colocar, que eu ainda fiz um acréscimo no post que eu achei interessante para colocar os clubes que tiveram maiores receitas nos últimos anos, para ver assim, porque a gente está vendo que o Bahia liderou. Aí eu vou de 24, o Bahia com 308, em 23, o Fortaleza com 381 milhões, e é o recorde da história do Nordeste, um recorde que deverá ser quebrado esse ano. Porque o Fortaleza, tanto Fortaleza quanto o Bahia, estimaram receitas maiores do que esse que o Fortaleza teve em 23. Mas a maior receita já realizada pelo Nordeste foi o Fortaleza, que foi o ano do vice-campeonato da Sul-Americana, onde entrou muito dinheiro de premiação, muito pagando em dólar. A gente vai ver aqui, né? Isso. 2022, o Fortaleza foi 2 anos seguidos, 267 milhões. Em 21, o Bahia, 208 milhões. Em 20, o Bahia, 130 milhões. Essa queda foi muito grande, esse número foi muito baixo porque foi o impacto da pandemia, né? 20, Bahia, 130 milhões. 19, Bahia, 189 milhões, ou seja, de 19 para 20, perceba que era 189 foi para 130, que foi a pandemia, como eu falei. 18, Bahia, 136 milhões. 17, Sport, 105 milhões. 16, Sport, 129 milhões, foram as 2 vezes que o Sport liderou. E 15, Bahia, com 89 milhões. 2015 é curioso. É a última vez que foi abaixo de 100 milhões e a única vez que não era um clube da Série A. O Bahia teve 89 milhões, o único time da Série A do Nordeste naquele ano foi o Sport, que teve 87. O Bahia teve 2 milhões a mais. Perfeito, Cássio. E só para trazer uma comparação, a receita do Bahia ela é 22 vezes maior que a do Santa Cruz. Tá? E é 22 pontos, porque 14 vezes 22 dá 308. Assim, é um negócio exatamente. Assim bizarro. Cássio, todo mundo está assistindo, entende por que dessa diferença. A gente não precisa ser tão didático aqui para explicar a diferença de um clube de Série A, do Porto do Bahia, já com uma SAF do Porto do Grupo City,
operando o clube do Santa Cruz, que sequer disputou a Série D nessa temporada em que a gente está aqui dentro do recorte. O Santa Cruz parou de jogar em março. Ainda que a gente tenha mostrado no vídeo do Santa Cruz que a receita de 2024 foi um pouco maior do que a de 2023, quando ele jogou a Série D. Não Isso. causou tanto impacto na conta final. Ou seja, a gente poderia dizer que é um ano de Série D normal para o Santa Cruz. Agora, Cássio, o futebol brasileiro não se desenvolveu dessa forma. Tá? Até os anos 80, todos eram muito próximos. Nos anos 90, as diferenças começaram, mas nunca, nunca no cenário desse porte. Em que a gente considera, Cássio, clubes de história. Claro que o Bahia tem 2 títulos nacionais, ninguém Mas o aqui, Bahia todo não é mundo 22 sabe. vezes maior que o Santa Cruz. Todo mundo sabe que o Bahia é um clube maior do que o Santa Cruz. A gente não precisa ficar aqui fazendo ranking de tudo. Só quero dizer que são clubes que, sobretudo, pessoas de uma geração antes da nossa, e nós também, colocamos no mesmo pote dos 7 grandes clubes do Nordeste. Tá? Existem diferenças? Existem. Mas são clubes muito populares. São clubes que levam multidões aos estádios. 22 vezes, Cássio. É algo É um cenário. que assim, eu não sei se abre espaço para que as novas gerações aceitem isso que a gente traz na tela. Que elas entendam que existe uma lógica para tratarmos 7 clubes, né? Porque é muito brutal você ter 22 vezes uma receita maior do que a de um clube que é muito grande e muito popular, quase tanto quanto você, né, Cássio? É muita brutalidade essa diferença. Há menos de 10 anos, em 2016, o Santa estava na Série A e o Bahia estava na Série B. Então, Exatamente. Nos anos 70, o grande clube do Nordeste era o Santa Cruz, Sim. em termos Resultados. de termos de resultados, como é o Fortaleza nessa década atual. Era o Santa Cruz semifinalista, era o Santa Cruz com jogadores na seleção brasileira, com Ramon, com Givanildo, com Carlos Alberto Barbosa. Ramon jogando, assim, 11 vezes pela seleção brasileira, tá? Fazendo gol, assim, sendo convocado para a Copa do Mundo de 78. Ramon não, desculpa, Nunes. Ramon foi o artilheiro do Brasileiro de 73 Sim, e Nunes é sim. que foi. Mas foi artilheiro do Brasileiro. O Santa tinha o artilheiro do Brasileiro. E Nunes jogando 11 vezes pela seleção, sendo artilheiro, e indo para a Copa do Mundo. Aí se machucou e acabou cortado, mas foi convocado para a lista final. Então, assim, o Santa Cruz era a potência do Nordeste na década de 70. E é o que eu falo. Mas o Bahia já não. E ele O tinha Bahia uma receita certamente quase igual à do Bahia. Já tinha uma Arruda, assim, era dele, assim, já era o maior clube, era o segundo maior estado particular naquele momento ali do Brasil. Um terceiro, era atrás só do Morumbi e do Beira-Rio, que o Beira-Rio tinha já feito o anel superior. O Bahia já era campeão da Taça Brasil, era tradicionalíssimo, claro. Eu estou falando, mas na década de 60, de 70, os resultados do Santa foram maiores. Nos anos 80, o Bahia era um clube maior do que o Santa. Mas não é, repito, não é 22 vezes maior que o Santa. Agora, eu acho que muito mais do que isso, e eu acho isso muito pontual também, porque é aquela coisa, se o Santa conseguir 3 acessos, de algum momento, sei lá, voltar para a primeira divisão, Isso, essa já relação não se será essa. reaproxima. Já Eu acho que vira esse número algo. serve muito mais para mostrar esse número a gente pegou assim, o que representa ser Série A com SAF e sem série, sem nada. Pronto, é isso aí. Dois clubes, torcida na escala de milhões, dois clubes clubes populares de metrópoles de porte semelhante, como são o Recife e Salvador, mas dependendo da situação de cada um, é isso que pode ser. Pode ser uma diferença. Ele pode gerar uma diferença de 22 vezes. É uma coisa pontual, mas que a gente fala, meu irmão, se tu for isso aqui, se tu for organizadinho e tiver na primeira divisão, tu vai ter isso aqui. Se tu não for, tu vai ser isso aqui. Porque se o Bahia bater na quarta divisão e ficar sem série, depois ficar sem série, vai ter o. Só não teria por causa da renda garantida com o City, né? Que pagaria justamente na SAF, teria um aporte mínimo, como o próprio Santa teria, né? O Santa se virar SAF, a expectativa é que o Santa teria uma receita mínima, independentemente de gerar essa receita. De 20 milhões, né? De 20 milhões. Mas é brutal, é a palavra da moda dos jovens hoje em dia, que clubes que para muita gente eles viveram durante muito tempo aqui, assim, seja agora uma diferença de... Primeiro, você falou a diferença, Fred, de 22 vezes, e a diferença bruta sendo de 294, tá? Assim, a gente... Tipo, em um ano,
o Bahia teve 294 milhões a mais. E olha que eu não estou falando nem de despesa, que a gente vai ver daqui a pouco. Isso é do que o Bahia recebeu, porque, na verdade, o que o Bahia botou de dinheiro no mercado é muito, muito, muito mais do que isso que ele arrecadou, tá? É que o Bahia está realmente em outro patamar. O Bahia no ano, Cássio, o Bahia em um ano tem mais receita do que o Santa nos últimos 13, 14 anos somados do Santa Cruz. Veja, ele tem 100 milhões a mais do que os 3 de Pernambuco. Exatamente. Você ia trazer alguma coisa, Cássio, que eu acabei interrompendo. Não, é que a gente vai andar, tem outras telas, é só para dizer que nessa questão do Bahia, que essa receita, que a gente está vendo a maior receita da história do Bahia, é essa aí, e a desse ano vai ser maior. Sim, a gente vai trazer. A desse ano vai ser maior. Vamos então tocar aqui, tá? Para ir para o segundo quadro, que é o do déficit. Pronto, foi bom que eu ia falar, era justamente sobre isso. E aí, Cássio, o nome que você coloca é resultado do exercício. Só que todos ficaram com déficit e eu preferi já trazer para a tela logo o déficit, né, Cássio? E aí é aquela velha história. Rico não tem medo de gastar e de TV, né, Cássio? O déficit do Bahia é um déficit de 261 milhões de reais, né? Apesar de toda aquela receita, o gasto do clube foi gigantesco, né? E aí já o Grupo City operando, porque aí esse déficit tem um lastro hoje em dia chamado Grupo City. Então, esse déficit aí, ó, não vai nem vem no final das contas, né? É investimento da SAF. Mas é exatamente, mas de detalhe, mas a palavra é realmente investimento, vou detalhar, mas só falar antes, tá vendo déficit na tela, a palavra mágica que todo mundo queria era superávit, mas realmente ninguém teve nesse ano, e o resultado do exercício... Tá distante essa palavra. Mas foi curioso, né? Os 7 times negativaram. Só, não precisa fazer a conta não, eu trago aqui a conta, juntando tudo isso aí dá 409 milhões se você juntar tudo esse negativo, todo mundo, dá menos 409 milhões. O exercício é o quê? São as contas de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E entre ser superávit ou déficit, pode dar zero também, né? Alguns clubes do interior já vê quando dá zero, é um negócio assim inacreditável, até o centavo. Vocês pegam a receita líquida, lembrando, o número que a gente botou no quadro anterior é a receita total de todo mundo. Receita total. O que é a receita líquida? É quando você tira os impostos, você tem que pagar imposto. Mas você tira os impostos e você tem a receita líquida. Aí você pega a receita líquida e subtrai pelo seu custo operacional, pelas despesas que você teve e pelos resultados financeiros. Resultado financeiro é coisa de banco, que você pode estar pode ser um resultado financeiro até positivo, o que aumentaria. Você está tendo 1 milhão e está rendendo lá no banco, quanto você pode estar pagando juros para o banco, e aí seria uma receita financeira negativa. Enfim, quando você faz essa subtração da receita líquida pelo custo operacional e junta com o resultado financeiro, que pode ser positivo ou negativo, você dá o resultado final e todo mundo deu negativo. Tem alguns meandros contábeis, tipo depreciação. Isso acontece basicamente com o Náutico, Santo Sport, porque eles têm os estádios. E aí, por exemplo, o Arruda, daquele tamanho, o Arruda deprecia, Fred, 3 milhões por ano, 1 milhão por ano. Isso, tipo, mesmo que não aconteça nada. É uma questão porque o imóvel ele vai se depreciando e isso entra no custo. E isso entra como se fosse, entre aspas, custo. Tá entendendo? Ou seja, por isso a depreciação entra na conta do custo, né? Por isso que muita gente também usa o EBITDA, que é uma sigla que faz que você tira a depreciação. Você realmente só bota receita líquida e custo de verdade, coisa que custou mesmo, tipo o salário custou. Porque a depreciação é algo que tipo vai depreciar de todo jeito, tá? E se você tiver um patrimônio grande, vai contando, isso tem... Aí o EBITDA do Santa, por exemplo, o Santa deu déficit de 2 milhões e 740 mil, mas o EBITDA, ele não foi negativo. Só que, veja, mas para uma questão, para comparar todo mundo na mesma ordem, a gente está usando todos os números que a gente está falando, é o mesmo número, é a mesma métrica para todo mundo, que está vendo aí, não tem nenhuma com métrica diferente. Nesse caso, não foi negativo. Sobre os 261 milhões do Bahia, é preciso pontuar que o Bahia, em 2024, Fred, o Bahia teve uma despesa de 523 milhões. Perceba que eu tinha 308, era o recorde do Bahia, só que o Bahia, a despesa dele foi 523. O Bahia enlouqueceu? Não, você já trouxe a resposta. O Bahia tem lastro, assim, porque isso considerou o custo operacional
investimentos em reforços e em estrutura. Ou seja, o Bahia ele tem aquela receita que ele vai colocar de investimento garantido num determinado período, que ele vai utilizando, ele botou uma carga grande nesse ano. Então, assim, ele não quis esperar, não, pô, vou colocar só 2 milhões no CT, mais 2 ano que vem. Não, bota logo a carga agora, eu quero que esse CT fique... Estou dando um exemplo aqui, fique perfeito agora. Eu quero que, vou botar 20 milhões de jogador, bota 100 milhões de jogador agora, muda o time de patamar e bateu na Libertadores. A mudança de patamar do Bahia fez o Bahia voltar à Libertadores depois de 36 anos. Então tem até um texto do Bahia que é muito curioso. O Bahia investiu, isso é do próprio documento do Bahia, abre aspas, o Bahia investiu mais em 2024, com destaque para a folha salarial da equipe principal, comissão técnica e contratação de jogadores. A estratégia é centrada em impulsionar o desempenho esportivo do clube através de uma equipe de alto rendimento, visando alcançar resultados de destaque tanto em competições nacionais quanto internacionais. Exemplo foi a classificação Libertadores 2025, como acabou de falar. Então, é óbvio que o Bahia, SAF, planeja em algum momento equilibrar receita e despesa. Só que como ele é SAF, como ele tem esse lastro, ele não precisa ficar contando moeda. Só deu 308 milhões, beleza, mas vai gastar 500. Esse ano vai ter 400, vai gastar 500, 600. Assim, em algum momento ele vai equilibrar e fica nisso. Então, esse negativo do Bahia, se fosse no Bahia associação, como era o Bahia pré-SAF, todo clube que não é SAF é associação, significa que o Bahia teria quebrado. Se o Bahia tivesse, o Bahia associação, o Bahia normal, o Bahia do sócio, Belintani era o último presidente. Belintani. Belintani, Marcelo Santana, os últimos, a família Guimarães lá, enfim. A Maracajá também, do Paulo Maracajá. Se fosse o Bahia associação e num ano, tivesse dado negativo 261 milhões, aí era tipo... Era loucura. Ia ter outra intervenção no Bahia. Não teve intervenção no Bahia, ia ter que ter outra. Sim. Outro reboot, né? Ia ter outro reboot. Mas não foi o caso. Nesse caso, é alguém que botou 261 milhões, que tem lastro para colocar até mais e que espera, a médio prazo, resultados. Cássio, para a gente virar a página, você falou da depreciação, né, dos estádios, dos patrimônios, que é algo muito, muito claro no caso de Sport, Náutico, Santa, do Vitória. No déficit do Fortaleza, quando a gente fez o programa, existia uma polêmica muito grande e demorou até um pouco ao torcedor do Fortaleza entender e aceitar. Na própria imprensa cearense apresentaram algumas versões divergentes, mas o número de 80 milhões de déficit ele é um número real, concreto, auditado, né, trazido pelo clube, auditado pelo clube, mas também não significa que é o que foi gasto, né, debitado do que foi gerado de receita. Tem também uma explicação nesse déficit do Fortaleza. Uma explicação contábil difícil, chata, operacional. A gente vai fazer curso EAD aqui, né, Fred? Assim, com esses anos aqui. Aos poucos. Mas eu gosto porque muita gente... Você eu já considero que começa no terceiro período. Não, mas tem gente, eu acho muito legal que muita gente chega para falar do que é formado no assunto. Porra, tava massa isso aqui, ó. E esse detalhe é dessa forma, o cara explica melhor, outras pessoas que já respeitam o trabalho vai assim. Então, assim, eu acho que... Porque eu sempre falo aqui, a gente não tem o objetivo de dizer o clube tem que ser assim, tal. A gente sempre pega números difíceis de entender e para tentar filtrar esses números e mostrar ao grande público de forma que o cara entenda um pouco a situação financeira do clube dele. Porque tudo que os dirigentes querem é uma penumbra em relação a isso e que ninguém saiba se o clube está sendo bem gerido ou não, enfim. Nesse caso do Fortaleza, que teve essa polêmica, a gente vai bater o que a gente falou aqui. O negativo foi de menos 80 milhões. Não adianta negar, isso está no balanço do Fortaleza. O outro ponto que o Fred falou, mas a gente traz aqui também, todos esses números foram publicados pelos clubes. Nenhum número que a gente está vendo na tela foi perguntar, me diz aí quanto é. Não há nenhuma fala de... Isso aí são números que estão à disposição na internet. Se você entrar, todos os clubes publicaram seus balanços, Náutico, Santa, Ceará, Sport, Vitória, Fortaleza, Bahia. Todos esses documentos estão à disposição, todos dos clubes. O único que eu acho que não está no próprio site é o do Santa, que está no site da FPF. Todos os outros, Fred, o próprio clube colocou na aba de transparência e o Santa da FPF. Você pode ir lá, buscar demonstrações contábeis de 24 e todos os números da tela estão publicados. A gente só simplesmente, no papel de jornalista, a gente foi filtrando os números e trouxe aqui para agregar e trazer um dado interessante para vocês. Esse menos 80 de Fortaleza, então, é um número oficial. Mas, o que é que acontece para chegar a esse número?
O Fortaleza, para suavizar, ele disse que o negativo foi menos 17 milhões e 900 mil reais, o que também é verdade. Por 52 milhões desses 80, eles foram pela amortização, a expressão, amortização de intangível. O que é amortização de intangível? Intangível é o valor de direitos econômicos, que é uma coisa que você não toca, né? Tangível e intangível. Ou seja, você comprou um jogador, o Fortaleza vem fazendo muitas aquisições, é um elenco caríssimo. Comprou Moisés, comprou Caleb, Pochettino, ou seja, todo mundo em contratos longos e tal. E quando você compra um número qualquer, você comprou um jogador por 5 anos e o valor do cara era de 30 milhões de reais. Passou o primeiro ano, ele não vale mais 30 milhões de reais. Ele cortou 5 milhões, ele passa, sei lá, valer 25, ou menos até. Então você amortizou o intangível, que é aquilo que quando o Fortaleza compra esse jogador, ele passa a ter os direitos econômicos daquele jogador, ele passa a ter aquele valor. Mas quanto menos tempo de contrato, o jogador vai se desvalorizando no papel, porque em tese, ainda tem outro ponto. Em tese, um outro clube pode chegar e oferecer os 25, que é o valor que o cara chega, e de repente chega um outro clube e fala, eu pago 30. Aí vira um leilão. Aí o Fortaleza vai e vende por 30. Então, no fim das contas, a amortização de intangível nem aconteceu de fato. Mas para fins contábeis, até que exista um leilão, um suposto leilão para o jogador, ele vai perdendo valor, Fred. E como o Fortaleza tem muitos jogadores nessa forma, a desvalorização em um ano, desvalorização não, a amortização, porque é a expressão correta, a amortização em um ano foi de 52 milhões. O time do Fortaleza, ele cortou, depois de passar um ano de contrato, o elenco do Fortaleza perdeu 52 milhões do valor. E isso vai para o balanço. E aí isso aumentou o saldo negativo, porque impactou muito. Mas é aquela mesma lógica da depreciação do estádio. Pochettino deixou de jogar bola, ele deixou de ser jogador de Fortaleza, ele deixou de se apresentar, a Ilha do Retiro deixou de ser um estádio de receber jogo, ou seja, continua existindo. Mas para fins contábeis, a Ilha do Retiro, por exemplo, a Ilha do Retiro na verdade foi reformada, botou 10 milhões a mais de reforma, mas no outro ano ela volta a depreciar se não fizer nada nela. E no Fortaleza é a mesma coisa. Então, é algo complexo, mas é algo oficial. E todos os clubes que a gente está vendo na tela, eles têm a mesma lógica. Se os cearenses não têm estádio e não tiverem essa lógica, o Fortaleza de perder o impacto como o Santa teve, como o Sport teve, o Náutico teve, mas teve no elenco. O Sport não tem um elenco robusto. O Santa nem elenco tinha, na verdade. O Santa não ia ter amortização de intangível no Santa Cruz. Não tinha time. Assim. E só um último ponto que a gente está vendo do Náutico, de 1 milhão e 400 mil, o Náutico acabou sendo menor, né? O Náutico conseguiu reduzir, tá? O Náutico fez, para ser justo, já a gente está vendo menor na tela, 1 milhão e 400 mil reais. O negativo do Náutico em 23 tinha sido de 4 milhões e 600 mil reais. O Náutico, na verdade, ele teve o menor dele desde 2019. Porque em 2020 foi menos 4,6, em 2021 menos 4,8, em 2022 menos 2,9 e em 2023 4,6. Só negativo o Náutico. O Náutico está em 14 anos seguidos de déficit. Esse é um recorde do Nordeste. 14 anos. Mas pelo menos o desse conseguiu ser mais contido, um negativo mais contido. E aí, Cássio, do déficit a gente vai para o passivo acumulado, que é de tijolinho em tijolinho, de déficit em déficit, a conta vai ficando gigantesca, tá? E o Bahia aparece com um passivo acumulado de quase 1,5 bilhão, Cássio. Agora, eu preciso que você explique a quem está assistindo. Eu preciso que você explique a quem está assistindo como o balanço contábil traz um passivo de 1,5 bilhão, quando a gente já trouxe em vários programas do Bahia, até dos outros clubes, tratando como exemplo, o famoso Pix do Grupo City, que zerou dívidas trabalhistas, né? O que é esse passivo acumulado de 1 bilhão e 414 milhões de reais, Cássio? Para mim, o passivo sempre é o ponto mais difícil de explicar dentro dessa lógica do futebol. Em todas as vezes que fazem isso. Porque agora, ainda, tudo que a gente está fazendo sempre vai ser tudo dentro da mesma métrica. Esse é um ponto, para o que saiba dessa forma. Mas perceba que a gente não está dizendo dívida acumulada. A gente escreveu passivo acumulado. Porque nem tudo é dívida.
o passivo ele junta as dívidas com obrigações contratuais. E ainda tem uma outra nuance que vai ser a do Vitória, que eu explico já já, que é enlouquecedor até. Para quem não faz ciências contábeis, o cara não consegue nem ver sentido, mas está dentro da regra. Então, o passivo ele junta as dívidas com obrigações contratuais. A obrigação contratual é a mesma lógica que está falando de Fortaleza. Você fez um contrato de 5 anos, aí eu estava falando de quanto vale o jogador. Mas para o jogador, você se comprometeu para pagar 5 anos de salário para o cara. Então, aquilo você não está devendo porque aquele boleto não venceu. Dívida é boleto vencido. Mas você está, sob contrato, obrigado a pagar aqueles 5 anos de salário do cara até 2030. E o cara ganhando 700 mil reais por mês e tal. Enfim, vê. Aí você deve 15... Você tem 15 milhões para pagar para aquele jogador. Você não está devendo ainda porque não venceu, mas você está obrigado a pagar 15 milhões. E essa obrigação contratual já vira passivo. Porque você já se comprometeu, ou seja, em algum momento você vai ter que pagar aquilo. Você está obrigado a pagar aquilo. E o Bahia, nesse financiamento de todo esse investimento, o Bahia, ele tem, Fred, desse 1,4 bilhão, quase 1 milhão, 507, um ano antes, estava em 559, tá? Foi de 559 para 1 bilhão e 400 milhões, assim. O salto foi assim, pegou um foguete assim e subiu. Mas, disso aí, 570 milhões junto ao próprio Grupo City. Isso. Tá entendendo? Assim, o próprio Grupo City. O Bahia tá devendo o Bahia tem um dono. O Bahia tem um dono e o Bahia deve ao próprio dono. Só que aí o dono tem uma holder, ele tem vários assim, tá entendendo? Tem vários. Sim. Só que deve ao próprio dono, ou seja, o dono vai cobrar, é como se fosse Chaves, sabe aquela cena clássica de Chaves vendendo o docinho na frente da vila? Sim, ele vende, ele si vai, mesmo, pega, né? Tá vendendo para si mesmo. Então, assim, essa dívida não será executada. Isso não será executado, porque o próprio dono, de repente, pode colocar, não, vou trocar pelo investimento de longo prazo, ou seja, não é um problema para o Bahia. Inclusive, dentro do cenário do Bahia, o relatório do Bahia trazendo isso, o endividamento real, o próprio Bahia, SAF, tem noção de que ele tem que apresentar esse número, tá? Porque ele tem que apresentar esse número. Mas o próprio Bahia SAF, ele pareceu ter consciência que ao apresentar esse número, e aí pode ser o departamento de comunicação do Bahia dando a dica, alguém falando, mas internamente o próprio Bahia falou assim, se a gente só apresentar esse número, para o torcedor é muito ruim. Vai ser um escândalo, né? Vai ser um escândalo. Então, o próprio documento trouxe esse cenário para dizer, e o endividamento que existe, o endividamento, chama endividamento real do Bahia, ele caiu. A gente está falando que o número foi de 559 para 1 bilhão e 400, mas dívida realmente, aí é dívida de fato. O Bahia estava devendo 321 milhões em 2022. Aí eu estou falando de dívida. Não é passivo, mas é dívida. Caiu para 133 em 23. E aí, para um clube que já gera 300, 400 milhões, aí vai, meu irmão. Já está sob controle. Já vai estar sob controle. Então, assim, isso, detalhe, 133 milhões em 23. Em 24, que já é foi o ano todo gerido pela SAF, já caiu para 128. Então, a dívida líquida do Bahia, o que o Bahia realmente deve, corresponde a 9% do passivo. Então, assim... O Bahia apareceria nessa nossa lista aí, Cássio, na 6ª posição, né? Acima, só o Ceará tem um passivo menor do que esse endividamento real do Bahia. Né? Isso. E um outro dado que agora eu faço o link com o Vitória, que é o seguinte, o Bahia e Vitória, que são da Libra, tem as duas ligas, a Libra e a LFU, eles assinaram com a Globo até 2029. Assinaram de 25 a 29, 5 edições. Aí assinaram Globo, Sport TV, Premier, fizeram o pacote completo com a Globo. Quando você assina, é um pouco do que é com o jogador. A gente não assinou, não vira contratação para... Só que nesse caso, o clube que vai ganhar. Então, isso entra como receitas a apropriar. E isso entra tanto no ativo quanto no passivo. Aí na hora que você vai receber de um ano, tira do outro. E você vai tirando, até chegar em 2029 vai equilibrar. Então, isso aí do Bahia, o contrato do Bahia era um contrato, Fred, de 290 milhões. E que foi também para isso. E a mesma lógica do Vitória. O Vitória está 628 milhões. Se o cara olhar o passivo do Vitória, o cara disse, caramba, aumentou demais. Porque ele estava em 264 milhões e 23, foi para 628. Aí o cara, isso é só reconhecimento de dívida? Não.
É a mesma coisa que aconteceu com o Bahia. O Vitória, para ter tido um salto tão grande e hoje ter o segundo maior passivo, o Vitória fez a mesma assinatura de contrato e ele colocou, Fred, uma adição tanto do ativo quanto do passivo. Em um ano, ele teve uma adição de 364 milhões. Isso foi o passivo aumentou 364 milhões e o ativo aumentou 353 milhões. Porque é a parte onde se eu tivesse formado em ciências contábeis, eu explicaria de uma forma mais clara. Mas, enfim, nessa questão contábil, isso vai para receitas apropriar, isso entra tanto num lado quanto no outro. Repito. E aí ele vai assim, ó, toda vez que passa um ano de contrato, por exemplo, o contrato começou esse ano, 25, né? No próximo balanço do Vitória, esse passivo do Vitória provavelmente estará menor, porque uma parte do que o Vitória recebeu, um quinto do que o Vitória recebeu... vai entrar de ver de fato no clube. Vai entrar como receita, ou seja, ele sai do passivo e entra como receita. Então isso vai diminuir. Isso vai acontecer a mesma coisa com o Bahia. Então, o Vitória deve muito dinheiro, mas o Vitória não deve 600 milhões. O Vitória, a dívida dele é muito mais do que era na lógica dos 260 milhões, pouco mais do que isso, e é o que a gente fala. Por isso que se chama passivo. Cássio, o Sport... Se eu estiver falando alguma besteira, algum contador estiver maluco aqui, eu peço desculpas, tá? Mas, enfim, depois de todos os balanços, foi dessa forma que os dois clubes explicaram. Cássio, o Sport tem um passivo de 346 milhões, tá? Que se você descontar as ponderações do Bahia e do Vitória, o Sport passaria a ter o maior passivo real. Porém, também tem uma ponderação, porque o Sport conseguiu fazer já a assembleia da sua recuperação judicial e teve um corte significativo de 80% em cima das dívidas trabalhistas, né, Cássio? Você conseguiria ter um número de quanto o Sport de fato deve hoje, Cássio? Bem, o próprio Sport divulgou, porque o Sport fez a mesma coisa do Bahia. Só se a gente der esse número aqui, tipo, fez o deságio, não adiantou nada, porque o Sport fez a Assembleia Geral de Credores, que era o penúltimo passo da recuperação judicial. O último passo é a homologação do acordo, né? O penúltimo, ali era a Assembleia, foi no fim de dezembro e acabou o balanço do Sport, que a gente está apresentando todos os balanços aqui, embora ainda tenha sido no fim do ano, como não foi homologado, a RJ do Sport não impactou nesse balanço. Não, a redução que houve, embora tenha sido em dezembro, mas como não foi homologado em dezembro, e sim agora em 25, então a homologação não entrou no último balanço. Embora o passivo do Sport seja de 346, mas as pendências futuras, o próprio Sport estava dizendo, Fred já estava devendo 396, era o passivo total do Sport. E usando a mesma expressão, passivo. Com toda a redução e os acordos, e não só da RJ, mas também do refinanciamento com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque a recuperação judicial, ela trata de dívidas trabalhistas. Dívida tributária, ou seja, para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para o Governo Federal. E se você estiver devendo, e todos os clubes devem, você para tentar acordos e financiamentos ou refinanciamentos, você vai com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN. E o Sport também conseguiu fazer. Então, esses 396 milhões, o Sport, segundo o Sport, ele conseguiu reduzir para 109. E é a mesma lógica. Um clube do tamanho do Sport, com que gera de receita, 109 é para você viver tranquilo. Assim, você consegue pagar. A questão é, o Sport disse isso. Veremos no balanço de 25 se o que o Sport disse, porque isso foi texto, não é? Sim, isso não estava no balanço. Não está auditado, não tem empresa de auditoria por trás. Exatamente. Balança, ainda tem outro ponto. Balança é balança. Balança é o clube fez e foi auditado de forma externa, né? E é sempre por auditorias enormes, como BDO, por exemplo, que atua muito no Nordeste, nos clubes do Nordeste. Aí veremos no balanço referente a 25, se isso que o Sport disse no final de 24 procede. Tomara que proceda, porque se proceder, apesar do ano caótico no futebol que o Sport está vivendo, da gastança desenfreada, seria dentro de um cenário, Fred, onde você consegue viver. Isso. E aí, Cássio, sobrou para o Santa Cruz, então, com seus 308 milhões, o maior passivo. No vídeo do Santa Cruz a gente já explicou, o Santa Cruz também está em recuperação judicial, mas uma lentidão muito grande nessa recuperação judicial e uma lentidão que, inclusive, é necessária para o Santa Cruz, porque deixamos muito claro, mesmo que o Santa Cruz tenha uma assembleia e consiga os mesmos 80%, por exemplo, que o Sport conseguiu dos seus credores,
e tem uma redução significativa, o Sport vai começar a pagar em 2025, começa a pagar essas dívidas. O Santa Cruz, enquanto não for SAF, com um passivo de 308 milhões e uma arrecadação em torno de 15 milhões de reais, né, 14 milhões em 2024, orçamento garantido ali de projetado, garantido é a palavra muito forte, de 25 milhões, né, descontando o dinheiro da SAF em 2025, não dá para começar a pagar as dívidas. Então, o Santa está meio que numa encruzilhada, na pressão de uma recuperação judicial que não pode É um ser quarto concluída. lugar que é o primeiro. Que não pode ser concluída porque não teria como pagar sem um aporte do grupo de investidores que prometeu 65 milhões para esse destino, né, Cássio? É um quarto lugar que na prática é o primeiro. Porque, como a gente falou, o do Vitória e do Bahia tem receitas milionárias de televisão que entraram e os clubes estão na Série A e no máximo vão estar na Série B. O Bahia não vai cair, o Vitória talvez está ameaçado, mas no máximo estaria na Série B. O Sport, dentro do número que ele falou, ele já fez a Assembleia Geral de Credores, o Santa não fez ainda, embora o Santa tenha sido o primeiro, os 3 clubes do Recife entraram em recuperação judicial. O Santa, em setembro de 22, e ainda não fez nem a Assembleia Geral de Credores, porque a Assembleia Geral de Credores é o seguinte, você junta todo mundo que você deve e vota para saber se vai ou não vai ter esse acordo, depois de muitas negociações. O Sport já fez isso, negociou e foi aprovada com um deságio de 80%. Mas aquela questão, como é que alguém aceita receber 80% menos do que tinha direito? É porque o clube se compromete perante a justiça, e aí se não pagar, está ferrado, dentro de um prazo escalonado, pagar tudo certinho. Ou seja, o cara está lá 10 anos que não recebe nada, e de repente o cara aceita receber 20% ou 30% do que tinha direito, mas com a garantia de que vai receber. E é isso que faz essa Assembleia. O Santa não passou por esse processo. Então, pela receita que o Santa tem esse ano, e dentro desse valor, é muito mais preocupante, porque a lógica, a receita barra dívida do Santa, ela não bate com a dos outros. O Sport, ele tem mais receita do que dívidas. A receita anual do Sport é superior à dívida. A do Santa não é que seja inferior, ela é 20 vezes menos, assim, ao cenário atual. Dos outros times, Fred, que a gente está vendo na tela, só falando aqui, para muita gente estar em áudio, né? 1 bilhão e 400 milhões para o Bahia, 628 milhões para o Vitória, 346 milhões para o Sport, 308 milhões para o Santa, 257 milhões para o Náutico, também está em recuperação judicial e não fez a Assembleia do Geral de Credores, mas está mais perto de fazer do que o Santa. Fortaleza, 212 milhões e o Ceará tem a menor com 106 milhões. O Ceará, ele tá um dado congelado. Assim, congelado, melhor dizendo assim, um dado andando lentamente, porque ele tinha 104 em 23, então foi de 104 para 105, ele conseguiu assim, caso não tenha dívidas para reconhecer, que de vez em quando a gente sempre alerta isso, né? Caso não tenha um cenário como esse, o Ceará está bem estável nesse ponto. Já o Fortaleza teve um aumento do passivo. O Fortaleza, quando ele jogou a primeira divisão nessa volta, ele foi campeão da Série B em 18. Ou seja, o Fortaleza, ele está 7 anos na Série A. Em 2019, no primeiro ano, o passivo do Fortaleza era de 43 milhões. Subiu para 57 em 2020, 74 em 21, 96 em 22, 127 em 23 e 212 milhões em 24. Uma alta de 84 milhões. Subiu, Fred, todos os anos. E eu vou dizer os percentuais. Em 20, 33%. 21, 28%. 22, 28%. 23, 33% e 24, 66%. Olha, é desenfreado, é um crescimento meio desenfreado, tá? Não é, eu estava com essa pergunta na agulha, mas você já trouxe com a resposta, porque é um dos números que mais chama atenção aí, né? De primeira visão tem um custo, mas assim, o passivo ele está crescendo assim quase 1/3 por ano, assim, é muita coisa, pô. É um outro lado, né, da tão elogiada e com toda razão a administração, né, de Marcelo Paes no Fortaleza. Existe uma outra conta que está surgindo para todo esse cenário. É claro que o Fortaleza também projeta uma SAF, até está mudando, né, o seu modelo para tentar Ele já é SAF, na verdade. Isso, Fortaleza é oficialmente SAF, mas SAF sem investimento. Mas está abrindo até para que passe a ter um modelo tradicional, né, se aparecer um grupo de investidores interessados. Eu não sei o quanto essa conta está sendo empurrada pensando nesse modelo futuro, tradicional. Né? O modelo tradicional é o seguinte, porque a SAF teria investimento de toda forma, todo investimento seria externo, assim, todo mundo compraria cotas. Quando se fala, o modelo tradicional é o seguinte, o investidor ter 51%, ou seja, ele ter, na prática, o que é o modelo tradicional? O modelo tradicional é
a associação passar a ter medo de perder o controle. Perder o controle do futebol. É o investidor externo, Fred, passar a dar as cartas. E o Fortaleza, meio que, segundo acho que foi, não sei se foi o Povo, Diário do Nordeste, mas segundo a reportagem recente, eu acho que estaria caminhando para ceder para esse lado. Não queria, porque no fim das contas ninguém quer. Todo mundo gostaria de ter investimento e continuar dando as cartas. Aí o Fortaleza está vendo que não é fácil conseguir investimento para isso, que nem todo mundo, não é muito fácil encontrar alguém que invista e diz, continua tocando meu dinheiro aí. O cara que quer investir quer tocar, quer comandar também. Perfeito, tá. Então a gente pode passar agora, a gente passa para mais um item desse nosso super balanço financeiro que a gente está fazendo, tá? Sobre cada detalhamento do raio-x financeiro dos 7 clubes do Nordeste. Tá? Se você estiver assistindo um recorte de um item específico, saiba que tem outros vídeos, né, que completam esse conteúdo. E aqui, Cássio, direitos de transmissão. Tá? O Fortaleza segue como o clube que mais arrecada com direito de transmissão no Nordeste, atingindo 119 milhões de reais, com o Bahia muito próximo, 112,78 milhões, e o Vitória com 84,23 milhões. Aqui a gente tem uma separação muito clara. Série A, e no caso ali do Fortaleza, Série A com competições internacionais, tá? A gente vai para a Série B, onde o Sport tem 25 milhões e o Ceará 22 milhões. Tá? Passa mais outro enorme abismo, você tem o Náutico na Série C, 4 milhões. E o Santa Cruz, que sequer teve divisão em 2024, com inacreditáveis 184 mil reais. No vídeo do Santa Cruz a gente detalha o quanto a desvalorização do pernambucano conta nisso. Se tu tiver um jogador no exterior que estiver jogando na Bulgária e esse cara se transferir para a Romênia, com mecanismo de solidariedade, acho que tu consegue mais do que isso. Assim. Só como assim, é inacreditável esse número. Esse número é uma vergonha, muito mais para o Campeonato Pernambucano, que foi a competição que o Santa Cruz jogou, do que para o próprio Santa Cruz. Tá? E aí, Cássio, a diferença do Vitória para o Sport foi o primeiro ano do Vitória na Série A. A diferença do Vitória para o Sport e para o Ceará explica didaticamente o primeiro quadro, o que o primeiro quadro não explicava, porque tem o dinheiro da Liga Forte. Isso. E o dinheiro da Liga Forte não entra em direitos de TV, tá? Dinheiro da Liga Forte entra como receita extraordinária. Isso aí é direito de TV da competição do ano, não é de competições futuras. E aqui, Cássio, está o preço do rebaixamento, né? Para toda vez que um presidente de um clube disser, não, fomos rebaixados, mas tivemos superávit. Aqui está o quanto custa cair, e nesse caso de 2024, na verdade, o quanto custou para o Sport e para o Ceará não subir, né? É 60 milhões a menos, e detalhe, nessa edição, 25 começou um novo contrato, a tendência é que essa diferença seja maior, tá? Isso aí a gente tá vendo, esse é o último ano do contrato que estava com a Globo. Agora, em 25, cada um foi para o seu contrato, e a tendência é que Série B e Série A, ou seja, 85, que é o Vitória sendo o 11º lugar na primeira divisão, permanecendo, né, e tal, e essa diferença de 25, de cerca de 60 milhões, a tendência é que seja maior do que isso. Sobre o Fortaleza, Fred, que liderou, tem um ponto bem curioso. O Fortaleza, ele é o que, dos que eu vi, mais destrinchou as receitas. Ele destrinchou até cota de TV por performance. Só que aí, a performance é o dinheiro que vem da TV também. Eu somei, tá? Tá entendendo assim? Porque assim, ele considerou cota fixa de fato, porque a cota fixa de fato, o Fortaleza teve 50, deixa eu ver aqui, caramba, 56 milhões com a televisão. Ele foi 50 milhões e 23 e 56 milhões e 24. Só que esse não é um número real. Porque quando fala 40% de cotas igualitárias, 30% da audiência, 30% de performance, a performance faz parte do dinheiro da televisão. A questão é que a performance do Fortaleza foi excepcional. O Fortaleza ficou em 4º lugar na Série A. Ele jogou na Sul-Americana. Isso fez, Fred, com que desse esse número de 119 milhões. E eu tinha colocado, eu fui pesquisar também o quanto o Fortaleza orçou para 2024 com
TV/performance, certo? Com direitos de TV, a receita da TV. O Fortaleza tinha orçado 95 milhões, ou seja, ele botou porra, assim, quase 25 milhões a mais, né? Assim, muita grana ele conseguiu superar por muito. Ele botou até uma meta alta, mas conseguiu bater. E lembrando só para isso, que se você for no balanço do Fortaleza e colocar só dinheiro da televisão, lá vai estar 56 milhões. Mas você tem que considerar a performance nos campeonatos. Porque, assim, a gente não fez um quadro separado por performance. Por exemplo, quando a gente fala que o clube ganhou 3 milhões da Copa do Nordeste, a performance está ali, porque tem o dinheiro da primeira fase, tem o dinheiro das quartas, sim. Não faria diferença na Série A. Então, é por isso, caso algum torcedor do Bahia, até porque a gente tem muita questão da rivalidade, alguém do Bahia vai dizer, não, vocês erraram, o Bahia rendeu mais. Então, é por isso que o Fortaleza está na frente, porque o Fortaleza, no balanço dele, ele destrinchou pela performance, e aqui eu somei. Cássio, nos próximos anos a gente vai começar a ter nesse item direitos de transmissão as diferenças dos acordos de cada liga, né? Isso ainda não está refletido aqui, né, Cássio? Isso só começa a ser refletido no balanço do ano que vem, onde a gente vai ter, dentro de uma Série A, clubes, por exemplo, que fiquem numa posição próxima, a gente pode ter uma diferença aí nos acordos, né? Porque, como a gente está explicando, você tem Fortaleza, Sport, Ceará na LFU, Bahia e Vitória na Libra. O Náutico também pertence à LFU, né? Mas como está na terceira divisão, fica ainda meio à parte dessa. Ele poderia ter topado, mas o Náutico acertou em não topar. Não, ele não topar a questão da antecipação. Estou dizendo, dos ganhos reais, a gente não tem como. Do ano, você está falando do ano mesmo. No Náutico ano que vem não vai fazer diferença. Né? Mas a gente vai poder ver para os outros 5 clubes ano que vem diferenças do quanto eles ganharam a partir dos seus contratos. E vai ter uma outra diferença, tá? Ano que vem. Sim. A diferença, tipo, Vitória e Bahia na Libra, Ceará, Fortaleza Sport na LFU. E o outro ponto, os 3 da LFU venderam percentuais dos seus direitos. Sim. Eles tinham vendido 20% por 50 anos, mas puderam recomprar e recompraram 5%. Ou seja, se no fim das contas os contratos forem iguais, os da LFU vão receber menos. Porque se o Bahia receber 100 milhões da Libra e o Fortaleza tiver direito a 100 milhões da LFU, o Bahia vai receber 100 milhões, mas o Fortaleza vai receber só 85, porque 15 milhões ele vai ter que repassar para o investidor que pagou aquele dinheiro, aquela bolada que Ceará, Fortaleza e Sport pegaram nesses últimos anos. Cada um pegou 170 milhões, fez graça, comprou jogador, fez um bocado de coisa. Obviamente, a conta chega, né? E a conta chega a partir de agora, é passar 50 anos, só tem direito a 85% da cota. A gente vai ver a partir de agora se valeu a pena, porque no fim das contas o que se pensava era o seguinte, 100% antes você recebia isso aqui. E se você passar a aumentar o bolo e o 85% representar isso aqui, seria um bom negócio. Ou seja, você estaria recebendo um percentual menor do que você tinha direito antes, mas de um bolo muito maior, não é? Ou seja, o que seria 85% valendo mais dinheiro do que antes valia 100%. Só que a gente só vai ter essa resposta a partir de agora. Isso era a teoria. A teoria foi essa. A gente vai vender porque o bolo será maior. Mas se o bolo não for maior, significa que as cotas serão menores do que era antes. E essa resposta a gente só vai ter nos próximos balanços. Perfeito, Cássio. Vamos para outra fonte de receita, tá? Tradicional dos clubes. E aqui, Cássio, a gente precisa fazer uma explicação. Sócios e bilheteria, tá? Por conta do Bahia, isso está unificado no nosso programa, no nosso raio-x. O Bahia, ao contrário dos outros 6 clubes, divulga a sua receita com o quadro de sócios e com a renda dos jogos de forma unificada. Então, a gente acabou tendo que se adaptar ao critério do Bahia. Você foi lá e fez a soma do que o Fortaleza, Vitória, Ceará, Sport, Náutico e Santa Cruz apresentam detalhadamente e de forma dividida. No seu blog, a gente até traz um corte aqui na tela, justamente chamando para o blog. No blog você traz os quadros específicos também sem o Bahia. Aqui, para não despadronizar o programa,
a gente trouxe no modelo do Bahia e vai trazer informação, você vai passar informação também do que o Bahia não detalha, tá? Então, Cássio, nessa soma de sócios com bilheteria, o Bahia tem 83 milhões de reais, tá? E aí você vai do Bahia até o Santa Cruz com 6,3 milhões de reais. E aqui é uma questão que vai muito da forma com que cada torcida está se relacionando com seu clube, tá? Não adianta você ser um líder de pesquisas, como o Sport junto com o Bahia, e você não ter sua torcida revertendo essa quantidade em público no estádio e em mensalidade de sócio. O Sport, Cássio, de todos os quadros que a gente tem, e o Sport perdeu seu protagonismo financeiro na região. Você, lá do de Receita, você trouxe a lista, né, dos clubes de maior receita por região, e o Sport era líder em 2016, 2017, e ficou para trás, né, completamente para trás. Mas o único quadro que eu sublinho do quanto o Sport ficou para trás, enquanto instituição, na forma com que se relaciona com seu público, com sua torcida, é esse, tá? O Sport tem 30 milhões, 29,5 milhões de reais, seja de bilheteria, seja com os sócios, enquanto o Vitória tem 42, enquanto o Ceará tem 40, tá? Fortaleza e Bahia no patamar, até em patamares diferentes, né? O Fortaleza no patamar dos 60, o Bahia no patamar dos 80. Impressionante como o Sport ficou para trás nessa relação. O Sport já foi não só o clube do Nordeste de maior receita, mas era o referencial do Nordeste em plano de sócio. Foi completamente engolido, Cássio. Foi completamente engolido. Então, o torcedor do Fortaleza e do Ceará, muitas vezes, quando saem as pesquisas, Atlas Intel, Datafolha, questiona muito, como é que o Sport aparece com tanta torcida, né, nas pesquisas, mas cadê a torcida? Mas eu acho o argumento muito fraco, porque se fosse isso, Internacional tem a maior torcida ou tinha... Isso, a gente sabe que é fraco. Mas eu ia até concluir dizendo justamente isso. Essa torcida do Sport aparece, por exemplo, em audiência de TV, que o Sport é gigantesco, em assinatura de Premier, que o Sport é gigantesco, em buscas no Google, em assinantes de Facebook, Instagram, quando saíam aqueles balanços, tá? Essa torcida do Sport, ela existe. A gente sabe que existe, né? Até porque as pesquisas são de base científica, a gente acredita em base científica. Mas a relação está distante, né, Cássio? O cordão aí foi cortado, porque não justifica o Sport ter uma arrecadação tão abaixo de clubes que, no mínimo, deveria ali serem proporcionais ao Sport nessa arrecadação, Cássio. Fred, só falando aqui o número, o ranking certinho para não ter que voltar: 83 milhões o Bahia em primeiro, Fortaleza em segundo com 64 milhões, Vitória em terceiro com 42 milhões, Ceará em quarto com 40 milhões, Ceará que estava na segunda divisão, ou seja, mesmo na segunda divisão teve um número muito bom, Sport em quinto com 29 milhões, Náutico em sexto com 9 milhões e o Santa em sétimo com 6 milhões, como você falou, juntando bilheteria com os sócios, e esse quadro não era para ser esse quadro. Isso aqui eu deixo a crítica ao Bahia. A gente fez isso aqui para tentar padronizar. O quadro tinha que ser sócios, torcedores e bilheteria. O Bahia era assim, mas na SAF, nesses 2 anos, com o balanço da SAF, a SAF deixou de fazer isso. Ela passou a juntar esses dados. É o único clube que faz isso. E eu não falo do Nordeste, não. Eu falo dos principais da primeira divisão. Você vai lá no Flamengo, tem bilheteria e sócio. Vai no Inter, tem São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, todo mundo. E o Bahia inventou essa jabuticaba. Então, assim, a gente faz isso aqui para padronizar, mas eu queria deixar claro que não é o ideal. Porque é um clube que faz isso. A gente só fez isso aqui para manter o padrão. O certo era para ser do jeito que está as listas menores ali, onde Fortaleza teve 38 milhões com sócios e 26 milhões com bilheteria. Porque, inclusive, você olha, é importante para saber o papel de cada um. Por exemplo, saber que está tendo mais sócio do que bilheteria, isso é mais sócios ou seja, o que é que gera mais? É sócio ou bilheteria? Enfim. Sobre a questão dos sócios, agora entrando no debate que você trouxe, eu trago aqui um dado que eu fiz recentemente, um ranking. Eu faço, Fred, 2 vezes por ano, um em janeiro e outro em julho, ou seja, de 6 em 6 meses,
o ranking de sócios dos clubes do Nordeste. No ranking que eu fiz em 8 de julho, ou seja, está bem recente ainda, o Bahia tinha 76 mil, o Ceará 43 mil, o Fortaleza 40 mil, isso são sócios titulares e ativos. Ativos, geralmente, os clubes consideram assim, que está adimplente ou em atraso em até 2 meses no máximo, ou seja, considera ativo. Fortaleza 40 mil, Vitória 38 mil, lembrando, 7 de julho, tá? Se tiver um pouco diferente, enfim. Aí depois, em quinto lugar, não é o Sport, é o América de Natal com 28 mil e o Náutico em sexto com 25 mil. O Sport vinha em sétimo com 23 mil. América de Natal e Náutico, eles têm um ponto que são do ranking que eu faço todos os clubes do Nordeste que divulgam os sócios, que eles têm uma categoria de sócio gratuito. Que pesa muito. O Náutico, ele deve ter uns 10 mil sócios pagos também, tá? Deve ter, Náutico, tanto que a gente está vendo que a receita de sócio do Náutico não foi uma receita ruim. O Náutico arrecadou 6 milhões com sócios. Então, o Náutico tem o seu quadro, mas não são 25 mil pagando. E o América de Natal, muito menos. O América de Natal, a quantidade de sócio pago do América é bem menor. E do Sport, esses 23 mil são pessoas que pagam. Não contam no do Sport, que também tem uma peculiaridade, os dependentes. Não, aí daria 40 mil. Aí se for subir o dependente, acho que dá 41 ou 42 mil. Isso é só os sócios titulares e ativos. É óbvio. Detalhe, o Santa estava com 2 mil quando teve esse balanço. E o Santa, para esse ano, ele bateu 10 mil. Ele conseguiu ter um número que ele não tinha há anos, o Santa Cruz, em 25. Então, espero que a gente faça esse balanço no ano que vem. Significa 2 coisas. 1, o podcast continua existindo. 2, todos os clubes divulgaram seus dados de forma correta. Se é para ser nessa precisão, 1, estaremos vivos. 2... vivos. Isso, 3 pontos. 1, estaremos vivos. 2, isso é importante, primeiro. Estaremos vivos. 2, Trump ainda permite que haja comunicação no Brasil. O Brasil não foi bombardeado. Esse é o segundo ponto. Que permite que exista comunicação, que ainda dá para fazer a comunicação. Terceiro ponto. Os clubes divulgaram e o podcast continua existindo, né? Enfim, acontecendo essa soma de fatores, e caso esse programa saia, o número do Santa deverá ser bem maior. Não só de sócios, porque ele já tem 10 mil sócios, tinha 2 mil, quanto de bilheteria, que ele está com 3 milhões e até essa gravação o Santa já tinha apurado cerca de 8 milhões de bilheteria. Então o número do Santa vai ser bem maior. Tem até uma chance de ficar na frente do Náutico, inclusive. Tem uma chance. Mas o ponto de bilheteria certamente ficará na frente do Náutico. A questão é que vamos ver quanto o Náutico vai arrecadar de sócio, que aí ele pode, na junção, ficar na frente do Santa. Mas está bem aquém. O Sport, para mim, de todos esses aí, ele é a maior decepção. Há alguns anos já é a maior decepção. Disparado. Porque as últimas pesquisas, por exemplo, a última pesquisa que foi feita da Atlas, o Bahia costuma liderar a pesquisa de torcida. Mas o Sport, de vez em quando, costuma aparecer ou na frente do Bahia, ou pelo menos empatado com o Bahia, como foi a última pesquisa de torcida que saiu até aqui, que foi até essa gravação que foi a da Atlas. Os dois com 2, acho que estava com 2,7%, se eu não me engano. Então, assim, não dá para um clube que, segundo algumas pesquisas, aparece com a maior torcida do Nordeste, ou pelo menos com a segunda maior dos clubes do Nordeste, ser o quinto em sócios pagando. Tem um hiato grande. Aí você vai falar, o plano, a gestão, ela é falha? Eu acho que é. Vou dar um exemplo. Eu acho que é. O Sport subiu contra o Santos e o plano de sócio só foi chegar em abril, pô. Detalhe, desagradou. Desagradou. E o plano de sócio só foi chegar... Não pegou embalo do acesso. Chegou a ser, foi inacreditável. No momento foi inacreditável. A gente até falou na época. O Sport subiu e não teve um plano de sócios no dia seguinte. Tipo, sim, você sobe o dia seguinte e você já está usufruindo do acesso. O Sport, quando foi lançar um plano de acesso, o time já estava em crise. Esse é um ponto. Outro ponto, a capacidade da Ilha do Retiro. Porque todos esses planos de sócios, eles têm a particularidade de ser um plano que praticamente garante o acesso. Muitos dão acesso. O Bahia que está começando a mudar, né? O Bahia já está começando a dizer, você já tem um acesso, agora já tem que pagar o ingresso também, porque a demanda está tão grande, ou seja, o Bahia tem 76 mil sócios e a Fonte Nova cabe 47, 48 mil. Então, mas para superar a capacidade da Fonte Nova, o Bahia teve que subir bastante. O Sport, com 23 mil, a gente está dizendo que 23 mil é ruim. E basicamente já bate a capacidade da ilha, porque a ilha hoje tem 26 mil, só que 3 mil é para visitante. Você não pode botar o sócio do visitante. Então, hoje, o Sport tem basicamente 100%
de adesão. Só que nenhum clube coloca assim o 100% da capacidade para sócio, porque senão você não vende nenhum ingresso. Ou seja, o Sport, se eu não me engano, Fred, ele vende 65%, eu acho que é 60% ou 65% da capacidade da ilha para a torcida do Sport é para sócio. O resto do Sport vende. Ou seja, no fim das contas, metade dos sócios do Sport não consegue usar o check-in. E a gente está falando metade de um quadro de sócios de 23 mil. O do Bahia tem 76 mil. A capacidade da ilha pesa demais. E o Sport não consegue se adaptar à Arena Pernambuco, usa de vez em quando. E para esse ano, por exemplo, a ilha tinha o projeto de retomar capacidade, fez várias obras, até conseguiram fazer as obras, de fato, mas não conseguiram liberar o estádio para 32 mil, porque se libera para 32 mil, a quantidade de check-in aumentaria 6 mil para check-in, pelo menos, ou não sei se seria 60% de 6 mil, mas enfim, mas aumentaria essa quantidade e aumentaria o quadro de sócios, porque aumentaria a oferta de lugares à disposição. Então, a gestão é muito falha de sócio, o time e os planos, e 2, a capacidade do estádio, que limita bastante isso aí, porque o Barradão cabe 30 mil, a Fonte Nova cabe 48 mil, o Castelão cabe 60 mil, aí o Sport tenta competir com um estádio que cabe 26 mil, então, e achando que é normal, que dá para seguir, que dá para empurrar com a barriga. Então, a tendência é que, não resolvendo isso, o Sport seja quinto lugar por muito tempo ainda, por muito tempo. Verdade, Cássio. E a gente focou no Sport porque a gente tratou como uma defasagem de um clube, repetindo, que empata em algumas pesquisas com o Bahia ou fica no mínimo em segundo lugar. Isso. Por isso que eu abri esse item pelo Sport, Cássio. Porque é o Sport, primeiro, é o Bahia que chama atenção nesse item, obviamente, pela questão positiva. É o maior quadro da história do Nordeste, tá? Assim, ninguém nunca tinha tido tanto sócio. E a gente já debateu. E o Sport pelo lado negativo. Não tem outra abordagem para esse item, tá? Agora, Cássio, a gente vem para um item em profunda transformação, né, que é patrocínio e marketing. E aí a gente também vê as ondas que vão passando por esse segmento. E nos últimos anos, a explosão das bets, né, como patrocinadoras master dos clubes do futebol brasileiro, elas se refletem num crescimento gigantesco dessa modalidade de receita. Tá? O Bahia se aproximando de 60 milhões, tá? Com patrocínio e marketing. O Vitória à frente do Fortaleza, me chama um pouco a atenção, tá? 42,3 contra 42,2. O Vitória assumindo a segunda posição nesse ranking. O Ceará à frente do Sport também chama uma certa atenção, 20,2 contra 19,3. E, naturalmente, os dois da Série B abaixo dos clubes da Série A, e Náutico e Santa, né, com Série C e sem divisão também em outra realidade. O Náutico com menos de 5 milhões, o Santa com 2,15. Mas quando eu falo, Cássio, das mudanças e da transformação, por exemplo, o Sport teve na transição o contrato com a Bet Nacional. Né? Sai de um contrato menor, vai para um contrato. Na verdade, o Sport era a Bet Nacional, rompeu, foi para uma nova casa do mesmo segmento e volta para a Bet Nacional com um contrato muito maior. Tá? Que só o contrato do que foi anunciado aí com a Bet Nacional seria maior do que todo esses 19 milhões que aparecem. Então, Cássio, a gente viu isso acontecer com o Ceará de 2022 para 2023. É uma constante transformação. Não sei qual vai ser o teto, mas vem sendo valorizado a cada ano esse mercado. Né? Inclusive, o Ceará na frente é porque o contrato dele que estava, ele conseguiu fechar um contrato melhor antes. E o Sport fechou um contrato que você tem que respeitar o contrato. E o Sport até quebrou o contrato e mudou. Mas eu já trago, para a turma ter noção, os acordos de 25, tá, Fred? Para a galera ter noção do que é isso. Vamos lá, valores anuais dos que foram divulgados ou pelos clubes ou pela imprensa, mas assim, dentro desse cenário, o maior é o do Bahia, com a Viva Sorte Bet, 40 milhões por ano. Isso são os acordos de 25, tá? Sim. Só para a turma ter noção do que como é um mercado. Do que vem para o ano que vem. Do que vem para o ano que vem. Isso, e como vem aquecendo. O Sport subiu para segundo lugar. O contrato do Sport passou a ser o segundo lugar. Eu estou falando de um patrocínio, tá? Quando a gente tá vendo, o que a gente está vendo na tela são todos os patrocínios da camisa e ativações de marketing. É todo o bolo. E o que eu estou dizendo agora é só um patrocínio.
Por exemplo, o Sport teve 19 milhões com tudo. Com um patrocínio, em 25 vai ter 36 milhões. Assim, enfim, Bahia com 40, Viva Sorte Bet. Sport com 36, com Bet Nacional. Fortaleza com Cassino, tendo 30 milhões, terceiro lugar. O quarto lugar é o Vitória com a Bet 7K, 20 milhões. E em quinto lugar, o Ceará, que aí aconteceu, Fred, o contrário do que foi. Tipo, o Ceará, quando fechou em 23, ele fechou um contrato que valorizava e o Sport estava defasado. Agora aí o Sport fez um novo contrato, só que o do Ceará está com aquele contrato de 23 que vale até esse ano. Então, o do Ceará é que ficou defasado. Tá entendendo a lógica? Sim. Aí, no caso, o do Ceará é 17 milhões e 200 mil reais. Ainda sobre um acordo, vale dizer que o acordo do Bahia é por 2 anos, é 25, 26, ou seja, é um acordo de 80 milhões. O do Sport também é de 2 anos, dá 72 milhões, vai até 26. O do Fortaleza também é de 2 anos, indo até 26, de 60 milhões. E o do Ceará era de 3 anos, ele começou na metade de um ano, na verdade. Era um acordo de 30 milhões. E o do Vitória, eu me lembro, Cássio. Não concluí, desculpa. Terminar, e o do Vitória é o único que é de 3 anos, de 25 para frente. É 25, 26 e 27, e batendo 60 milhões. Ô, Cássio, o do Ceará, eu me lembro bem como foi isso. O Sport recebia 3 milhões e meio com a Bet Nacional. Foi para 10 com a Bet VIP, tá? E aí, quando o Sport estava celebrando muito, saiu a notícia de que o Ceará foi para 17. Isso. E aí impactou diretamente ali no Sport da sorte na ocasião com o Ceará. Impactou ali no Sport essa transformação. E aí, quando o Sport rompe com a Bet VIP e volta para a Bet Nacional, já volta nessa casa aí de ter um teto de 36 milhões, né? Tem alguns gatilhos. E como você falou, Fred, a gente não sabe onde é o teto. Assim, o Bahia, ele ele estava com o Sport da sorte, que agora é do Ceará. E era um acordo de 3 anos, era 57 milhões por 3 anos. Aí agora fecha de 2 anos por 80. Sim, isso. Tipo, em 27, vai fechar por 80 de novo? Não, né? Assim, então... as casas passaram pela regularização, né? Regulamentação no país, mas todas essas são regulamentadas. Tá? Senão o Bahia chegou a ter um problema, inclusive é o que levou ali uma possibilidade de mudança, que a Esporte da Sorte demorou um pouquinho, teve um hiatozinho ali para ela ser regularizada, mas foi. Tá? Mas aí o Bahia já tinha feito a saída, tanto que o Ceará continua, o Náutico continua, né? Até achei o número redondinho aqui, Fred, que você falou. Quando o Sport foi para a BetVip, que celebrou, o Sport celebrou por 9 milhões. Isso. Só que aí o Ceará veio e fechou um de 17 milhões por ano. Exatamente. Que é o que continua em vigor, né? Exatamente. E, obviamente, Santo e Náutico aí estão em outro universo. Mas também com casos de apostas. Sim. Quase que a totalidade, né? No futebol brasileiro, Cássio, hoje. E nem todos os clubes, Cássio, detalham exatamente quanto vem pela camisa, pelo Master, pela... Esse número que eu trouxe agora, não sei se você estava ligado, é porque como eu vou fazer no blog, no meio dessa gravação, Fred, quando começa um assunto, eu vou logo no blog para ver se eu já publiquei, aí eu publiquei de pesquisa, é um post que eu tinha feito no blog, que foi justamente quando o Sport fechou com a Bet Nacional, que era Sport fechou com a Bet Nacional e pode ganhar até 72 milhões. Veja o ranking. Aí eu fui juntando, compilando todos os números que tinham saído. Então, assim, esses números que eu trouxe, por isso que eu falo, os números da tela, todos os são números a soma de 24. E são números nos balanços. E esses números que eu trouxe agora são números que foram apurados. São números apurados. Então, a gente não tem detalhamento. Sabe quanto custa o ombro, quanto custa a manga? Uma ação dentro de um jogo. A gente não tem esse detalhamento. Os clubes não são transparentes a esse ponto, né? Seria ótimo que fossem, mas esse grau de transparência ainda está um pouco distante e nem sei se vai chegar. Talvez esse nem seja tão necessário, mas quanto mais transparência, melhor, né? E aqui, Cássio, a gente chega no item importantíssimo para a sobrevivência de todos os clubes, né? Que são clubes formadores de jovens jogadores e que dependem também deste valor, tá?
que é o item negociação de atletas. Item liderado pelo Sport, com 42 milhões de reais. Tá? Você depois vai explicar, porque algum torcedor vai dizer, pô, como é que foi 42 milhões se Pedro Lima foi 60 milhões? Cássio vai explicar daqui a pouquinho o que é considerado nesse ranking. Tá? O Bahia, 35,6 milhões, Fortaleza 19,5, Ceará 19,04, Santa Cruz 3,69 milhões, Vitória 1,71, Náutico 1,42. Cássio, a gente sabe que o Sport está na primeira colocação por conta da venda do lateral direito Pedro Lima para o Wolverhampton. O valor anunciado dessa negociação foi de 60 milhões de reais. E o próprio Sport divulgou no seu balanço, na sua receita, 60 milhões de reais. Mas foi uma formalidade contábil. O Sport se obrigou a fazer isso. E o próprio balanço depois diz lá o repasse, que já tipo, pingou 60 e já sai 20, porque para o Sport foi 40, cerca de 20, sobrou 42 milhões. É bastante dinheiro, mas não são 60 milhões, né? Perfeito. Então, para explicar por que o Sport aparece nessa lista com 42 milhões. Destacar que isso é um critério. Há anos no blog eu faço, e agora se eu for desfazer, eu não sei nem como desfazer mais, porque eu não seria como pegar 120 jogadores e pegar todos os valores. Mas no blog eu sempre fiz o seguinte, e eu lembro até o dia que eu comecei, por que eu comecei a fazer isso. Quanto cada clube recebe pelo jogador? Porque acho que foi em 2008, o Náutico tinha o Wellington Tanque, um atacante que o Internacional emprestou ao Náutico, e o Náutico teve direito a um percentual. O jogador veio para o Pernambucano, se destacou no Pernambucano, e o Internacional, mesmo ele no Náutico, o Internacional acertou a venda do jogador por 14 milhões de reais. Só que o Náutico teve direito a 1 milhão. Por que eu diria que para o Náutico fez uma venda de 14? Se de 14 o Náutico ficou com 1. E é justamente esses jogadores fatiados. Aí eu disse, se o cara... Porque o cara para vender por 100. O que é melhor? Vender por 100 e ficar com 40 ou vender por 200 e ficar com 20? O que é melhor? Na minha lógica, eu sempre vejo uma ótica dos clubes. A minha lógica é... Eu estou falando assim, o que é melhor para o clube? O melhor para o clube é o percentual que fica para ele. Então, minha conta sempre foi essa. No blog, o levantamento que eu faço de vendas milionárias, eu até coloco, o cara foi vendido por X, mas o valor que ficou é Y. Então, eu sempre considero a parte do clube, justamente por esse tipo de essas nuances. E da forma como os clubes divulgam, o Sport teve direito a 42 milhões de Pedro Lima. Não interessa esses outros 20 milhões, você vai para a comissão, assim, para o clube não faz a menor diferença. Vendi por 60, mas não, assim, não faz diferença. E nesse caso, mesmo descontando isso, e se alguém quiser contar com 60, não tem problema, tá? Se você quiser contar com 60, não tem problema, só estou falando de um critério. Ainda assim foi a maior. E para você ver, um jogador, tá? Porque Bahia e Fortaleza vendem mais, não é uma venda só, não, são vendas plurais para chegar nesse número. O Sport com uma venda, a importância de ter uma base fazendo, porque o Sport estava na segunda divisão pelo terceiro ano. Teve, como a gente mostrou no início, teve déficit. O Sport teve saldo negativo de 16 milhões, estava ali. Imagine se não tivesse vendido Pedro Lima, o tamanho do saldo negativo. Então, assim, veja a importância. Um jogador que não ficou 6 meses no Sport. O cara com ele 17 anos, quando fez 18, já foi vendido. A única coisa que se esperou foi ele ficar maior de idade. Então, essa importância muito grande, e o Sport para esse ano, por exemplo, tem Zé Lucas. O Bahia tem 3 meninos, Zé Lucas, que é da seleção sub-17, e o Bahia tem 3 da seleção sub-17. O goleiro e o artilheiro do time. Detalhe, o Nordeste está muito forte na seleção sub-17, porque Zé Lucas é o capitão, e o Bahia tem o goleiro e o atacante, e o centroavante. E vai ter Mundial ainda esse ano, né? Não, e deve ir para o Mundial. O Brasil foi campeão sul-americano. Todos eles devem ser convocados. Os 3 do Bahia e um do Sport. Então, aquela pressa aquela falta de pressa do Bahia é numa dessa, que um menino desse de 17 anos, já vai ali 100, já vai por 80. Então, tem esse diferencial. Dos números que a gente apresenta, o Fortaleza começou a vender agora, embora ainda não seja uma venda de revelação. Teve Hércules, né? Foi a primeira venda assim, de um jogador mais jovem. Valor até baixo, né? Porque teve que dividir por 3 cearenses, o que eu falo. A venda foi até alta, mas ele teve que fatiar com o Atlético Cearense e com o Tiradentes. Acho que foi com o Atlético. Tipo, 3 clubes. Detalhe, todo mundo ganhou milhões de reais. A distribuição de renda ali no futebol cearense foi gigantesca. Mas foram 16 milhões, não foi, Cássio, a venda?
Não, então, a parte do Fortaleza. Sim. Mas pelo que o Fortaleza gera, por 119 de TV, 60 de bilheteria e sócios, a receita do Fortaleza com venda de jogador é muito abaixo do potencial do clube nas outras frentes ainda. Ele precisa crescer sua base, vem até investindo, está fazendo um brasileiro sub-20 forte para as quartas de final, finalmente teve jogador convocado para a seleção de base e precisa passar por esse processo, porque esse número do Fortaleza é muito aquém de todos os outros números do Fortaleza na atualidade. O do Bahia é um número, nem se fala, mas o do Bahia já era quem antes, porque o Bahia sempre foi um clube que gerou muito dinheiro. E esse número de 35 é muito abaixo do que projeta. Por exemplo, esses 3 meninos do Sub-17, eles vão fazer o Bahia, se eles forem negociados, Cada um, pelo menos, vai sair por esses 35. Vai render muita grana. A maior decepção, se a gente está falando aqui de todo mundo, e até eu sempre vou fazer questão de falar os números, até porque tem gente no áudio. Então foram 42 milhões no esporte. Eu já passei, eu de todo mundo. Já falou? Dessa vez, então, já. Desculpa, então. A maior decepção, então está muito claro, a decepção é o Vitória. É o Vitória. Porque assim, o Vitória, o Vitória, que nos anos 90 era... O Sport vendia muito de base, mas o Vitória conseguia vender mais ainda, porque o Vitória tem uma ponte direta para o exterior. O Vitória vendia direto para vender, sobretudo, futebol holandês, vendia. E era muita grana, muitas vendas milionárias. O Vitória vendia jogador, Cássio, que a gente nem sabia que... Quando viu, tem uma venda do Vitória de um zagueiro ali que nem jogou e já foi. O Vitória ganhava na casa de milhão, quando o real ainda era 1 para 1 com o dólar, pô. Assim. Então, assim, vê que esse clube em 24 teve 1 milhão e 700 mil reais, pelo menos o que ele contabilizou, tá? Porque se alguém lembrar, teve aquela venda, mas de repente o dinheiro pode não ter entrado no balanço, pode ter sido uma venda parcelada com o dinheiro entrando no ano seguinte. Esse número é o número que está no balanço. Quando eu olhei, eu disse, caramba, deve estar errado. Mas tem lá, cessão de direitos de jogadores, 1 milhão e 700 mil reais. É assim, para mim é um absurdo um clube, primeiro, na Série B, que era o caso do Vitória, já ter um clube na Série B ter isso. Mas ser um clube da Série A, como era o caso do Vitória, é inacreditável. Um clube da Série A vender 1 milhão e 700 mil reais. E aí tu fala, e o Santa? Como é que o Santa operou esse milagre de 3,6? O Santa não vendeu ninguém. Isso era uma dívida antiga que finalmente pagaram o Santa. O Santa tinha vendido o Raniel há alguns anos e o Cruzeiro não pagou. Só que o Cruzeiro, nesse processo de reconstrução administrativo-financeira, finalmente chegou na justiça no acordo e pagou. Conseguiu pagar a vida de Raniel. Raniel, que agora já foi para o Vasco, já rodou e tal. Já está na idade, enfim, um jogador mais experiente. Mas o Santa só recebeu esse dinheiro agora. Já está mais perto de voltar para o Santa. Mais perto de voltar do que outra coisa. E o Náutico, com 1 milhão e 400 mil reais, o Náutico teve uma redução, tá? O Náutico tinha vendido, se eu não me engano, Fred, 1 milhão e 600 mil reais. O Náutico teve uma pequena queda nesse valor aí. Importantíssimo, tá? E é uma das formas de sobreviver e é uma das formas de você diminuir diferenças, tá? A gente viu o tamanho da diferença do que um clube como o Vitória na Série A arrecadou com direito de TV para o que o Sport arrecada na Série B com direito de TV. A gente viu já nesse programa 85 a 25. Uma venda dessa equilibra minimamente o cenário, tá? Fred, olhando aqui, que eu tô com muitas abas abertas, tá? De vez em quando eu fico procurando e tal, mas enfim, só para checar o número, não foi 1.600, não, foi 1.800. O Náutico conseguiu 1 milhão e 800 mil reais com venda de jogadores, direitos econômicos, em 2023 e caiu para 1 milhão 420 em 2024. E agora a gente chega, Cássio, no último capítulo do último capítulo. Último mesmo, porque assim, veja só, último. Como a gente gravou do Santa antes e tá gravando isso aqui, acho que são... Sem um copo d'água. Eu também tô, Cássio. Sem um copo d'água aqui. A voz tá falhando já tá na reta final. Mas só para deixar claro, Cássio, que algumas pessoas podem fazer alguma confusão, afinal a gente está a partir do balanço de cada clube. Aqui não é nada que vem no balanço não, tá? Isso aqui é o que os clubes divulgam como orçamento para 2025. É uma conta que nem sempre fecha. É obrigado a fazer também, tá? A galera cumpre menos ainda do que o balanço, mas também, em tese, também é obrigado a divulgar o orçamento. Cássio, essa conta que nem sempre fecha. Às vezes vai além, às vezes a projeção é muito, muito otimista e a gente algumas vezes debate e questiona esse excesso de otimismo. É uma linha de cada presidente. Às vezes o presidente está numa pressão de momento, tá? Se sente obrigado
a dar um valor alto e joga para frente as Talvez tenha consequências. sido o caso do Vitória, não sei se você Era quis precisar. exatamente onde eu ia chegar. É o que eu vejo que Fábio Mota fez com esse orçamento do Vitória para 2025. O Bahia joga na mesa 400 milhões, o Detalhe que o Vitória Bahia nem foi e tinha jogou na jogado ele mesa. na mesa. Curiosamente, o orçamento do Bahia foi o sexto a sair. Simplesmente a turma imaginou assim, ó, o Bahia vem com muita coisa, mas Já tinha vindo, isso. mas curiosamente, os 400 milhões que a gente está vendo do Bahia, ele saiu um dia desse. A gente, se não tiver, foi até recente, porque senão talvez tivesse. Porque na SAF, como a gente já falou algumas vezes, eles dizem que são obrigados, mas olhando para frente, eles estão cada vez. O Bahia, por exemplo, quando vendia um jogador, dizia: ó, vendemos por não sei quanto. Agora não fala mais, não. Isso. Então, assim, é uma forma de gerir da SAF, mas esse número saiu 400 milhões. Mas acho que o Vitória já sabia que esse número seria alto, porque até já pela receita já anunciada do Bahia em 24, isso, né, que a gente já trouxe exatamente, aqui, Fred. Gigantesca. Mas aí, Cássio, 288 milhões para o Vitória, tá difícil da gente ver esse dinheiro. Sobretudo porque caiu na Copa do Brasil. Foi o Náutico lá e eliminou o Vitória no Barradão. Aí na Copa do Nordeste caiu. E na Sul-Americana caiu na primeira fase. Exatamente. Não tem nenhuma grande venda, perdeu o jogador até, no caso de Lucas Esteves ali. E no Brasileirão, a performance dificilmente vai ser do ano passado, onde ele ficou em 11º lugar e teve uma boa grana de performance. Tem até risco de rebaixamento no momento que a gente grava. Mas tem venda de jogador. Venda de jogador, por exemplo, vendeu o Wagner Leonardo para o Grêmio. Assim, venda de jogador. Aí tem algumas vendas que, por exemplo, é certo que o Vitória vai ter muito mais dinheiro com venda de jogador do que teve 24. Claro. Isso é certo. Mas algumas vendas até com. Tipo, a de Wagner Leonardo, a saída do Lucas Esteves, né? Não foram vendas nos valores que poderiam ter sido. Não, né? Mas pelo menos você troca por um número que era de 1 milhão e 700 mil reais. Claro, é um número claro. quase Mas eu tô dizendo, inexistente, né? Eu acho que tem um pouco de frustração nessas vendas também. Tá? Não foram vendas para celebradas. Todas essas duas saídas foram lamentadas, no caso. Isso. Na parte técnica e também pelos números financeiros. Pelos números o Lucas Esteves, ele abandonou basicamente o Vitória e depois foi se fazer acordos ali com o Grêmio, tá? Mas para dizer os números, Cássio, Bahia 400 milhões, Fortaleza 387,3 milhões, Vitória 288, Ceará 229,4 milhões. Ousado também esse orçamento do Ceará. Mas o Ceará vem nessa pisada aí. Eu achei, tipo, tá na primeira divisão. Por exemplo, eu acho que o Ceará é mais real do que o do Sport. O do Sport eu achei assim muito para baixo. 183 milhões pro do Sport e aí 33 pro Santa Cruz e 24,7 pro Náutico. A gente tem explicação aí para quase todo mundo, Cássio. Você vai explicando na ordem que você preferir, tá? Vamos lá. Porque todo mundo tem uma justificativa ali, uma escolha aqui. O Bahia, esse 400 milhões, ele sobe bastante o valor do último ano, né? E acho que tem sido 230, 240 milhões, e foi um número que saiu recentemente, foi o CEO do Bahia, numa entrevista ao podcast do Bahia, o Bahia fez o podcast, aí o primeiro entrevistado foi o CEO do Bahia, e ele disse esse número, mas ele disse esse número, tipo, há um mês, acho que um mês e meio, Fred, assim, já tinha o ano andando, tá ligado? Ou seja, não é o que tinha saído, não. Inclusive, foi que bom que o próprio podcast do clube perguntou e o CEO finalmente falou, porque era um número interessante, todo mundo tinha curiosidade. Então, esse número do Bahia é dito pelo próprio CEO do Bahia. O do Fortaleza é um número de 387, é um número publicado, com orçamento. O Fortaleza publica o orçamento todinho. O que é o orçamento? É dizendo quanto você espera por receita, quanto você espera por despesa. Acho que vou gastar 100 milhões com futebol, a minha previsão é gastar 30 milhões em compra de jogadores, eu acho que eu vou ganhar 20 milhões com patrocínio, 1 milhão de loja. Ou seja, todos os clubes fazem essa planilha, só que o Fortaleza divulga essa planilha. Fortaleza, se você entrar lá na aba de transparência, tem lá e tem esse número. O Ceará também fez isso, para ser justo. O Vitória deu esse número, o Vitória foi o presidente falando, Fábio Mota, mas ele falando e não mostrando a planilha. O Sport foi só o dirigente dando o número absoluto e ponto. O Vitória ainda foi dizendo segmentos, né, de direito de transmissão, enfim. No blog eu tenho posts sobre todos esses orçamentos, se você for lá. O Santa Cruz, Fred, que foi agora, a gente só gravou agora porque o Santa fez, essa reunião do Conselho do Santa em 22 de julho, ela aprovou o balanço de 24 e aprovou também o orçamento de 25, que já estava no meio do ano. E esse do Santa, ele tem uma curiosidade, que é 33 milhões
contando com 7,5 milhões de adiantamento dos investidores da SAF. Porém, a SAF do Santa ainda não foi concretizada e esse adiantamento ainda não entrou. Se você tirar esse valor, a SAF do Santa, se você tirar esse valor, esse aporte de 7,5 milhões, que ainda não aconteceu, o orçamento do Santa gerando só com recursos próprios seria de 25,5 milhões, o que já seria bem superior ao que o Santa teve em 24. A gente já mostrou no começo desse vídeo, o Santa teve 14 milhões. Aliás, seria até superior aos outros anos também, porque os 2 anos anteriores, que foram 2 anos de Série D, em 24 o Santa não teve série, mas em 22, em 23 esteve na Série D com 13 milhões e 600 mil, e em 22 também esteve na Série D com 12 milhões e 200 mil. Ou seja, seriam 25 milhões agora, sem esse aporte. E eu acho um número bem factível. Pelo quadro de sócios, que foi de 2 mil para 10 mil, pela bilheteria, que de um ano já foi de 4 milhões para 8 milhões, e o patrocínio, que possivelmente está maior, com mais visibilidade. Mas como é que o Santa passa o Náutico? Além de gerar 25,5 milhões sem o adiantamento e botando vantagem se contar o adiantamento, né, que aí vai para 33. Porque o Náutico teve uma curiosidade. O Náutico orçou o mesmo valor que ele teve em 24. O orçamento do Náutico foi o seguinte: quanto é que a gente teve em 24? 24,7, pronto. Então, o Náutico foi muito conservador. O Náutico tratou assim, como se fosse o piso. Eu não posso ter menos em 25 do que eu tive em 24. A lógica, não sei se tu captou a lógica do Náutico. Eu acho muito conservador, até porque o Náutico ele vem sendo um clube que consegue arrecadar nesse estágio e o time vem fazendo, embora não tenha tido, não tenha tido as cotas das Copas, isso pode pesar, mas tem o potencial de uma campanha da terceira divisão. Enquanto a gente gravava esse vídeo, o Náutico já estava 4 rodadas no G8. Se ele for para a fase final, ele ganha uma premiação da fase final e ganha no mínimo 3 rendas, 3 boas rendas da fase final. Então a tendência é que o Náutico gere mais do que gerou no último ano. Mas, de toda forma, são valores assim ínfimos. Porque se você divide 14... Uma coisa que eu aprendi até quando trabalhava no Diário. Você tem que dividir por 13,3. Não sei se tu lembra disso. Porque o que é dividir por 13,3? Férias e o 13º. E o 13º. Ou seja, seria a conta. Se você dividir o Bahia, esses 400 milhões do Bahia, se você dividir por 13,3, porque você pode dividir por 12 também, tá ligado? Não tem problema nenhum, mas eu tô falando assim, bem ao pé da letra. Se você dividir por 13,3, o Bahia teria 30 milhões por mês, Fred. Em um mês, o Bahia arrecada mais que o Náutico e possivelmente mais do que o Santa, porque o Santa ainda não pegou o adiantamento da SAF. Mas vamos dividir por 12? Assim, se você dividir por 12 a cada mês, seriam 33 milhões. Ou seja, exatamente o que o Santa vai ter no ano inteiro. Um mês do Bahia é basicamente um ano inteiro do Santa e mais do que um ano inteiro do Náutico. Assim. Aí a gente está falando do Bahia, mas do Fortaleza é quase a mesma coisa. O Fortaleza está com 387, né? 387 dividido por 13,3. Dá 29 milhões, é mais do que o Náutico também. Assim, são, como a gente falou no começo, e os orçamentos ficam ainda para 25, mostram isso, as realidades estão muito acima. A soma desses 7 orçamentos, ela vai dar 1,545 bilhões de reais. Isso significa, se todo mundo alcançar o que projetou, significa que o G7 ele vai ter uma alta de 402 milhões em relação a 24, que já foi o recorde. Em termos percentuais, isso dá 35% de aumento. Lembrando, dos 7, 6 aumentaram a projeção. O único foi o Náutico, que no fim das contas provavelmente vai bater o orçamento dele, que foi um orçamento muito conservador. Então, assim, 1 bilhão 545 milhões é a projeção. O normal nos últimos anos, Fred, vem sendo superar o orçamento, tá? Sim. Então a gente pode pegar aí. Não sei se o Vitória supera. Tem alguma dúvida no Vitória puxar para baixo. Mas tem o Bahia para puxar para cima. Sim. Tem o Sport que está com muito pouco. E esse 183 do Sport, por exemplo, não tinha a possível venda de Zé Lucas. Tomara que essa venda aconteça. Se acontecer esse ano. Se acontecer. Mas não tinha. Pode ser que o orçamento conservador ao extremo do Sport equalize com o orçamento um tanto quanto ousado do Vitória. Isso, fazendo a média aí, né?
Então talvez fique isso, mas de toda forma é 1,5 bilhão. E aí, Fred, naquele número que você falou lá no comecinho, que juntando todo mundo dá o Flamengo, já começa a ser um número, ó, juntando todo mundo talvez dê o Flamengo. Assim, tá entendendo? Ou seja, em algum momento estava distante, em algum momento começa a ficar. Pô, é uma forma de olhar também, tá? Sim, claro. É uma forma de observar. Mas É assim, isso. que bom que o quinteto tem. Lembrando, 25 são 5 times na Série A, tem essa diferença, né? Sim. E o Santa de volta ao brasileiro. Mas Que não, Santinaldo, que não se repetirá em não 2026. se nem se o CRB subir. Provavelmente nem se o CRB subir. Mas a questão é que a gente coloca Santa e Náutico no G7 porque a gente falou, estão em termos de tradição, eles fazem parte, em termos de torcida, eles fazem parte, em termos de avaliação de mercado, eles fazem parte. Mas em termos de presente, assim, chega a ser ofensivo com os outros. Sim. Botar na mesma comparação, que é um pouco daquele que a gente critica do G12. Pô, hoje eu já reconheço que é G12, todo mundo é campeão da Libertadores, mas alguns anos atrás não era, não. Que é tipo, o primeiro pro 12º, a diferença era muito grande. E, tipo, não são do mesmo patamar. Por que G12? É a mesma coisa, o cara olha essa tela, por que G7? Um tem 400, outro tem 24, pô. A história, a tradição... É aquilo que a gente sempre argumentou, né, Cássio? O Santa Cruz está muito mais próximo do CSA do que do Bahia. Então, por que tipo, tanta separação? Se é que não está atrás do CSA, inclusive. Sim, Assim, sim. se é que não está atrás do CSA, porque o CSA está na terceira divisão. Então, no fim das contas, o Náutico não está no mesmo. Ele está num contexto de história e tradição. Ele faz parte do contexto do Bahia, porque sempre fez, durante décadas ele fez. Mas o presente, e isso é importante, primeiro, para o torcedor do Bahia ver o quanto ele conseguiu chegar e o quanto do Náutico precisa reagir, o quanto do Santa, pelo amor de Deus. Porque a gente está vendo o Santa em segundo lugar, mas é um segundo lugar que precisa se provar. Mas, E assim, no orçamento, né? Em todos os outros orçamento. itens aparece abaixo. Porque querendo ou não, tá na D e o Náutico tá na C. Enfim. Mas conseguimos, Fred. Acho que trouxemos alguns números aí. Então é isso. Agora sim, o ponto final nessa longa, espaçada série. Tá? Tu estava preparado para quantos minutos nesse vídeo? Eu acho que eu falei um pouquinho demais. Tu achava que ia ser meia hora, né? Não, meia hora não. Mas eu achava que a gente ia passar 1h30 nos dois, né? Mas foi um ótimo vídeo, Cássio. Tá aí. Um conteúdo. Já acionei Caio Cortes aqui, viu, Cássio? Esse vídeo vai ser também fatiado. Se você está vendo, inclusive, o final do último corte do orçamento, a gente tem outros vídeos sobre esse tema. Tá, pode ser publicados. tanto no YouTube quanto nas nossas outras redes do podcast, no Instagram, no Twitter. Pode pegar trechos que a gente falou aqui, enfim. Tem 1h40 aí para a turma cortar e usar trechos de conteúdo. Quem assistiu o vídeo inteiro com 1h40, parabéns. Tem nosso muito obrigado, tá? E aí a gente faz um pedido. Pô, se você assistiu, você gostou disso daqui. Que ninguém passa 1h40 amarrado assistindo dois caras falando de números, né? Então. E outra coisa, e se eu errei, peço desculpas, tá? Não sou contador. Eu sou jornalista, Fred é jornalista. Não sei se a gente não se apresentou, que a gente tem o costume de não se apresentar. Não somos contadores. Não trabalhamos na BDO, em qualquer outra. Ernest Young. KPMG, tem Deloitte, enfim, não trabalhamos em. Adoraria, inclusive, acho que deve pagar bem pra caramba. Somos apenas jornalistas tentando ver números e mostrar de forma mais filtrada para você. Tomara que a gente tenha conseguido de alguma forma. E se você gostou, o mínimo que você pode fazer é curtir aqui, dar essa curtida pra gente, compartilhar em algum grupo do WhatsApp. Se tiver alguma mensagem para deixar, alguma dúvida para tirar, manda aí nos comentários. Certamente a gente lê os comentários, pode ter certeza, tá? A gente acompanha todos os comentários. E vai lá em cima, vai no nosso canal, vê se você está inscrito. Às vezes você acha que tá e não tá. Aparece tanto vídeo nosso para você e você ainda não foi lá e se inscreveu, tá? Se você já tiver inscrito, veja se ativou as notificações. É a melhor forma do YouTube garantir a distribuição do nosso conteúdo para você, tá? É um pequeno gesto que você pode fazer para ajudar bastante esse trabalho independente do 45 minutos, tá? Sem clickbait, sem fake news, sem trend, sem morder morango do amor, sem fazer dancinha, tá? É assim que a gente trabalha e que os conteúdos chegam até você, tá? Grande abraço a todos. Agradecer a Gabriel pela direção do programa e edição, agradecer a Caio, o famoso Caio Corte, que levou os cortes separadinhos para vocês aqui no YouTube. Valeu, Cássio. Valeu todo mundo que acompanhou. Galera. Até a próxima. Tchau, tchau.